Queridos, a paz do Senhor Jesus, quero falar um pouco aqui hoje, crer no impossível, baseado em Gênesis 18, versículo 14. Aí tem um comentário para fazer aqui. Devemos crer nas promessas de Deus. Em outra ocasião, quando Maria achou difícil o cumprimento da promessa, a resposta angelical foi a seguinte: porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Então aqui a Bíblia está falando sobre crer no impossível ou crer na promessa de Deus. Porque quando nós cremos na promessa de Deus, se é que Deus fez uma promessa para você, então você precisa crer que Deus é capaz de cumprir com aquilo que Ele falou. Isto é, cumpre quando o homem ou a mulher permanece na vontade de Deus, na presença de Deus, para que Deus venha a cumprir a promessa a qual Deus havia dito que o faria, que foi o caso daqui, como está falando em Gênesis 18:14, a respeito de Sara, que Deus havia feito a promessa para ela, ou para Abraão, concernente que daria a eles um filho, mas eles eram de idade avançada. Porém, Deus que foi o que prometeu, e que se Abraão permanecesse como ele permaneceu, e Deus cumpriu a palavra que ele falou. É isso que tem que entender, que Deus cumpre com a sua palavra. Paulo disse ainda em Tito 1, versículo 2, que Deus não pode mentir. Está vendo aqui? Deus que prometeu, Deus que falou que o faria, Ele não pode mentir, porque Deus é o Deus do impossível, e Ele faz tudo quanto Ele acha que Ele deve fazer para alguém, e que se a pessoa permanecer na sua vontade, então Deus vai cumprir com a sua palavra. Devemos crer na palavra de Deus. Devemos crer naquilo que Deus, Ele o prometeu. Se Deus prometeu, Ele é o Deus que cumpre com a sua promessa, com a sua palavra, com a sua vontade na vida de alguém. Isso que precisamos entender. E que aquilo que Deus promete, Ele cumpre, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Ainda que é tão difícil para o homem, mas para Deus não tem nenhuma dificuldade, porque Deus é o Senhor da eternidade, e Ele cumpre promessa na vida do humano na terra, quando nós permanecemos na vontade de Deus. Quando o homem, quando a mulher, ele permanece na vontade de Deus, e Deus tem um plano com ele, Deus tem um plano com ela, e Deus lhe faz uma promessa, então Deus, ele cumpre. Aqui Deus falou para Abraão que ele daria um filho para Abraão. Então a Sara, ela não acreditou, ela riu, ela não acreditou porque ela não acreditava em si mesma, que ela tinha capacidade ainda de gerar um filho na sua velhice. Mas quem falou que cumpriria essa promessa na vida de Abraão e de Sara foi o Deus que o criou. Então por isso não tem nenhuma dificuldade, e Deus cumpriu a promessa a Abraão, e Sara, ela foi o veículo que então fez isso acontecer, porque ela, no seu ventre velho, como se diz, da sua idade avançada, que ela não acreditava em si mesma, que ela era capaz ainda de gerar um filho com idade avançada. Mas a Bíblia diz que Deus
fez se cumprir a promessa e nasce um filho e o seu nome foi Isaque. Tá certo? Depois eu vou continuar esse assunto aqui, mais uma palavra para concluir aqui esse assunto. É o mesmo assunto, porém vou falar um pouquinho mais sobre ele. Meu abraço e até o próximo vídeo. Inscreve no canal, dá o seu like e compartilha o vídeo, tá bom?